There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Olá, minhas amadas, prontas para vencer mais o leão esse dia? Já orou e profetizou? Amém, então bora lá. Bom, meninas, hoje acredito que é um dos dias mais especiais que eu queria vir aqui, que é o momento de Deus. Não vou falar sobre religião, e sim da nossa relação com o Pai Eterno, com o nosso Pai Celestial. Tenho muitas coisas para abordar com vocês hoje e quero vir de forma muito leve, muito tranquila, porque porque a gente já viu a parte de olhar nossas roupas, comprar novas vestes, de se cuidar, mas agora nós vamos cuidar do espírito. Sim, indiferente da sua religião, todos nós precisamos crer em algo. Isso é do ser humano, não tem como. E eu acredito fielmente em Deus. Eu acho que o ar que a gente respira vem dele. Enfim, eu poderia nomear várias coisas que poderia te mostrar o quanto Deus é vivo, né? Como diz naquela música, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E glória a Deus por isso, né? Porque foi nesse momento que Ele nos trouxe salvação. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês, primeiramente, é que existe um filósofo que ele diz uma frase que é muito, muito linda. Ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Que lindo, né? A gente não sei pronunciar o nome dele, então vai estar escrito aí na tela. Glória a Deus por isso. E é verdade. Quantas vezes a gente luta por sonhos, por realizações, e quando a gente chega lá, o vazio continua da mesma forma. Ou quando você tá triste, chateado, gente, não tô crucificando ninguém, tá? Eu só tô pontuando. Você toma uma bebida alcoólica, você sai pra baladar, enfim, e você volta a tá pior, ou do mesmo jeito. Mas sabe por quê? Porque essas coisas não nos preenchem. Eu costumo dizer que são vazios momentâneos, né? É a mesma coisa que você tá com muita vontade de comer chocolate. Quando você come, pronto, passou. Mas daqui a algum tempo você vai ter de novo a vontade. Porque é só aquele momento. E assim é com Deus. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Muitas vezes a gente se sente carente. E a carência é a ausência de Deus. Porque quando a gente tá bem com Deus e bem com a gente mesmo, a gente não fica necessitando da migalha do outro, entende? E um tempo atrás eu li um livro que para mim foi fundamental. Esse livro, ele é de estudo bíblico, né? Se chama O Comportamento do Crente. E algumas frases aqui me pegou assim na curva, sabe? Que eles explicam a ética texto. Não sei se você já conhece, mas vale a pena dar uma pesquisada, uma estudada. E ele mostra a importância da nossa relação com Deus para com os outros. Quer ver? Vamos lá? Vou ler aqui para vocês. A haste vertical é a esta texta. Os nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos podem ser colocados nessa dimensão. Os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus. Os outros 6 seguintes tratam dos deveres para com nós mesmos e também para com o próximo, que quer dizer a ética individual e social, mas a gente já vai falar sobre isso. A ética texto trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento ao homem no relacionamento com Deus.
Quando observamos a paixão de Cristo, nos deparamos com duas hastes de madeiras cruzadas. A haste vertical representa a relação de Deus com o homem. A haste horizontal representa a relação do homem com o próximo. Olha que interessante, né? Aqui, nada menos está falando que para que eu venha me sentir bem com o próximo, eu preciso primeiro estar bem com Deus. Olha o que vai falar logo após. A relação com Deus é a relação chave em nossa vida, pois por isso que dessa relação depende de todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação com Deus também será em todas as outras. Olha, que coisa forte, né? Confesso que demorei um tanto para aprender sobre isso. Aprendi quando eu comecei a ler esse livro. E me fez muito pensar, que faz muito sentido. Por exemplo, se você não tá bem, você tá com um vazio. Se você tá com um vazio de algo, você não vai estar bem com você. Quando a gente não tá bem com a gente não tá bem com mais nada. Nada tá bem, nada tá bom, nada tá legal, nada tá bonito. Aqueles dias, nós mulheres, quando a gente não tá muito bem, algumas vezes na TPM, né? Você pode colocar a roupa mais bonita, mas você não tá bonita, você colocou uma cor de esmalte e não tá bom, enfim, a gente fica, ai, nada tá bom hoje, nada tá bom. É porque a gente não tá com o nosso emocional bem. Então, olha que coisa linda. Quando a gente não tá bem com Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Pai, nada mais vai fluir. De nada vale. Quantos casos nós vemos de pessoas com muitas fortunas por aí e tudo, tem uma fortuna de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, e eles com uma fortuna daquilo que só o dinheiro pode comprar e não são felizes. E já vi também muita gente com fortuna do que o dinheiro não pode comprar e são felizes. Porque a nossa felicidade não tá no dinheiro. Ai, Dani, o dinheiro não é importante? Claro que é, gente. O dinheiro a gente precisa para se manter, né, pagar as contas, mas a Bíblia também diz que nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra da vida eterna. Então de nada vale, nada vale. E aí muitas pessoas também podem questionar e falar assim, ai, Dani, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Gente, a oração, ela é um momento, você e Deus. É uma conversa, assim como você conversa com um amigo. É simples, é só isso. Não precisa de falas bonitas, não. É um papo seu com Deus, igual você conversaria com o seu pai terreno. Entende? Então, é muito importante a gente criar essa conexão, essa intimidade com Ele, porque a gente começa a estar sensível o que Ele tem para nós, a vontade dEle, o querer dEle. Então, não fique buscando coisas para preencher aquilo que só Deus pode preencher. Vai aos pouquinhos. Leia um versículo, ouça um louvor. Porque tudo na nossa vida precisa ser nutrido. Tudo. Não tem como. Por exemplo, se você não se alimenta de comida, você acaba ficando o quê? Fraco. Porque você não está repondo. Você pode ficar desnutrido. E assim também é nosso espírito. Se você não alimentar ele com palavra, com louvor, com adoração ao Senhor, você também vai ficar fraco. Não tem como, você vai ficar com déficit. Então tira um tempinho do seu tempo. Eu gosto muito de fazer o devocional, orar antes de dormir. Tenho uns projetos de jejuar, de orar. Eu vou até lá na frente vou mostrar o meu cantinho para vocês, o quanto que é importante tudo isso. E não só pra gente, mas para estar intercedendo pelos nossos esposos, para os nossos filhos, para a nossa família. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Então, se a gente não tiver com o nosso joelho no chão, a gente não está revestido, igual em Efésios 5, que diz pra gente nos revestir da armadura de Cristo.
Porque a gente sempre tem que estar pronto para a batalha. A gente tem que sempre estar pronto para vencer. Assim como eu digo, tá pronto para vencer? Mas o leão, a gente tem que estar pronto. E um soldado não vai para campo de qualquer jeito. Ele vai com uma roupa apropriada, ele vai com os equipamentos apropriados. Assim temos que ser nós. A todo tempo nos revestir. Porque os dias são maus. E a gente precisa estar preparado para eles também. Sim, temos Deus a nosso favor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Um dia eu assisti um filme que se chama Quarto de Guerra e mexeu muito comigo. Porque, para quem não assistiu, né, eu vou dar só uma pincelada, convido você a assistir, você não vai se arrepender, principalmente você que é casado, ou até você mesmo que é solteira, se prepara antes de casar. Ela passava por um casamento muito difícil, muito conturbado, e ela encontra uma senhora, obviamente foi, né, é Deus que colocou ali naquele momento, e ela ensina sobre o quarto de guerra, que é você separar um espaço para você orar, para você glorificar a Deus, você colocar ali suas petições aos pés de Jesus. E foi lindo, e a partir daquele momento eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso resguardar um lugar só para mim, para ele. Porque na palavra de Deus diz, né, entrar no teu quarto e fecha a porta. E eu sei que às vezes você não tem um quarto sozinho para você, não dá, mas tire que seja um cantinho, que seja seu, dele. É importante a gente ter a nossa privacidade com Deus. E muitas das coisas eu comecei a implementar na minha vida, como orar antes de comer, agradecer antes de sair, orar, quando chegar a orar, tudo, gente, nós temos que orar. Quando a gente começa a colocar a Deus em primeiro lugar, tudo dá certo, né? Ele fala, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim como Moisés falou, né? Deus, se o Senhor não for comigo, eu não saio do lugar. Né? Não foi com essas palavras, mas é basicamente isso. Nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos ser dependentes dele. E concluindo aqui, ele fala assim, quer ver? Temos visto até aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. O cristianismo, como segmento de degranda social universal, tem a escritura inspirada para Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A cada momento temos visto que tomar decisões com implicações pessoais, sociais e textas, temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre o nosso Deus. Olha lá. A ética individual. A ética individual, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. O que quer dizer? Que as minhas ações para com Deus, indiferente se são certas ou erradas, eu vou prestar conta. Então, isso é ética individual. É aquilo que eu faço, se é correto ou não correto, eu um dia prestarei a Deus. Ética social. Levai as cargas um dos outros. Gálatas 6, 2. Esse é difícil, né? Eu sei que tem seres humanos que não são fáceis de se conviver. Nós também não somos. As outras pessoas têm erros, nós também temos. Mas Deus fala que carregai as cargas um dos outros, assim como na palavra também diz, andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. É disso que a gente precisa. Estar um do lado do outro. Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Não veja alguém passando por uma situação e ignore, né? Tem empatia. Um tempo atrás, empatia estava uma palavra tão forte, mas empatia é você, né,
As pessoas dizem que é se colocar no lugar do outro, mas a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Porque cada um de nós sentimos de uma forma, vimos de uma forma. Por exemplo, eu sou sensível a cheiro. Você não é sensível a cheiro? Então, cada um de nós tem uma forma de reagir, assim como o nosso organismo. Às vezes, o seu organismo se dá bem com dipirona, o meu não. E assim vai. Então, é você olhar para aquela pessoa e ser um suporte, ser a mão, ser o porto seguro. Porque nem se você tentar se comparar, você pode imaginar a dor do outro, certo? E ética texta. Não terás outro Deus diante de mim. Êxodo 23. Que quer dizer a nossa relação com Deus. Que Ele é nosso Deus. E não há deuses além dele. Na palavra também diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. O lugar dele é dele. Por isso que não importa, não tem como a gente tentar preencher algo que é só dele. Não adianta. Assim como um filho. Um filho substitui o outro? Não. Porque são pessoas diferentes. O amor é igual, mas são pessoas diferentes. Não tem como substituir. Se a gente não consegue substituir um ser humano, a gente vai conseguir substituir Deus? Jamais. É impossível. Então, nesse dia eu quero trazer para vocês, busque mais a Ele, entregue mais a Ele. Essa dor, essa tristeza que você sente, Ele pode tirar. Ele pode te curar, não importa o que você esteja passando, que dor que você sente, se ela é física, se ela é espiritual, se ela é mental, não importa. Ele é Deus. Ele faz o sobrenatural, não importa o que os médicos dizem ao seu respeito. Ele é os médicos dos médicos, ele que dá a última palavra. Creia nisso. Fala, Daniel, não consigo ter fé, mas a Bíblia diz que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E ele também diz que não importa se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, para ele já vale. Então, se entrega. Fale com ele, Deus, olha, eu preciso que o Senhor me dê mais fé. Eu preciso acreditar que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Eu preciso acreditar que o Senhor vai me preencher, me preencha. Deus, ele é educado, ele não entra onde ele não é chamado. Convoque ele. Foque ele, clame por ele. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer. Claro que a caminhada com Deus não é um mar de rosa, gente. Na Bíblia ele mesmo diz que nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Mude sua atitude ao invés de murmurar. Na palavra de Deus diz também que tudo dê glória. Então glorifique, por mais difícil, glorifique a Deus. Porque vai dar tudo certo, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele, mas vai acontecer. Eu passei, gente, por um processo de pânico e ansiedade. Eu passei 3 anos trancada em casa. 3 anos. Eu não conseguia olhar a porta da minha casa, eu não conseguia olhar a janela da minha casa. Eu tinha medo, um medo que não dava para descrever. E ali foi um momento meu com Deus. Eu questionava, eu falava, Senhor, por que disso? Mas por quê? Por que eu tô passando por isso? Eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E glória a Deus, eu sei que tudo que Ele permite tem um porquê, tem um propósito, tem. Acredita, tem. E se eu tô aqui hoje é por tudo que Deus permitiu eu passar. E eu chorava muito, falava, se o Senhor é meu pai, se o Senhor me ama, por que o Senhor está permitindo isso? E um certo dia Deus usou uma pessoa e falou assim, ei, muda só a pergunta, do porquê para quê? E ali mudou tudo. Eu comecei a entender que Deus queria algo comigo, que Ele era o meu deserto, porque é no deserto que Deus trata a gente. Então eu perdi a amizade, família não se importava tanto, mas eu tinha Ele. E era ali que Ele queria me tratar, era ali que Ele queria me moldar, era ali que Ele queria abrir meus olhos.
E foi um período que eu amadureci muito. Eu comecei a buscar a Deus e falo que teve um dia que eu tava tão angustiada, eu falei, Deus, chega, não aguento mais. Eu tô cansada. Eu já estava muito magra, muito debilitada fisicamente, mentalmente. Eu falei, eu não aguento mais, eu só chorava. Eu lembro que eu deitei no chão da sala, na casa dos meus pais, e fechei meus olhos e coloquei um louvor que é assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, glória! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Foi nesse exato momento que eu senti um vento, mas era um vento, não era de frio, era um vento que refrescava literalmente a minha alma, o meu rosto. E de repente eu senti como se fosse uma mão assim acariciando meus cabelos e eu adormeci. E eu tinha problema de insônia durante todos esses anos. Eu ia dormir literalmente pelo cansaço do meu corpo. Eu não tinha sono. E naquela noite foi tão forte que no dia seguinte, quando eu acordei, eu falei assim, não tinha mudado tudo, mas eu tinha mudado. E eu falei, a partir de hoje eu vou fazer a minha parte, Senhor. Eu vou colocar um pé e o Senhor vai me dar o chão. E eu comecei a lutar com tudo aquilo. Eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar Deus. Quando queria vir a crise, eu glorificava o Senhor, eu dobrava meus joelhos, eu glorificava, porque eu sabia que Ele iria vir ao meu socorro. Porque na palavra de Deus diz, olhai para o céu, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. É dele que vai vir. E eu comecei a dar alguns passos, claro que engateando. Como bebê é muito difícil. E eu lembro que eu tenho uma prima muito especial e eu falo que eu sou grata imensamente pro resto da vida, que é a Bianca. E ela pegou na minha mão e falou assim, Dani, a gente vai andar na rua. E eu falei, não, eu não vou aguentar, eu tenho medo, vamos. E eu peguei na mão dela, eu lembro que eu fui descendo aquelas escadas, chorava, meu coração muito acelerado. E eu cheguei no portão e falei, não consigo mais. Ela falou, consegue, fecha os olhos. E eu fui indo com aqueles olhos fechados, chegou uma certa parte, ela falou, Dani, olha. E ela olhava e falava assim pra mim, olha a lua. Fazia tanto tempo, gente, que eu não sabia mais como era a minha rua. E eu falei assim, oxe, ela falou, é a lua, Dani. Eu falei, oxe, mas um monte de lua, eram os postes, gente, da rua. E ela foi distraindo, mas olha, a sensibilidade dela, ela começou a distorcer, não distorcer, mas ela começou a desfocar minha atenção do medo para as coisas que eu estava vendo. E eu fui indo, eu fui conseguindo dar uns passos além. Quando eu cheguei na esquina da minha casa, dos meus pais na época, e tinha uma lua linda me esperando. Uma noite linda. E ali eu comecei a chorar emocionada, glorificando e adorando a Deus. Que lindo que Deus faz. Ele poderia me curar dentro de casa, poderia. Mas Ele queria que eu desse o primeiro passo. Ele queria que eu me posicionasse. Porque muitas das vezes a gente precisa se posicionar para Deus fazer a parte dele também. E a partir daquele dia eu fui engateando, eu fui indo. Tinha dias que eu tava com medo, sim. E uma frase que me sustentou nesse caminho difícil, que era vá com medo mesmo. E eu ia com medo mesmo. Eu ia chorando mesmo. E estava tudo bem. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar, eu tinha vergonha do que as pessoas iam dizer, mas eu fui e glória a Deus. Olha onde eu estou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Creia, mas eu precisei acreditar, eu precisei me posicionar para as coisas acontecerem. Eu tive encontros com Deus que eu jamais teria se minha vida estivesse normal. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de buscar a Deus só na dor. É só na dor que a gente quer buscar a Deus. Então, muitas das vezes, Ele nos permite passar pelo deserto para que a gente nos encontre com Ele. Então, nesse dia, eu te convido
Abra seu coração para Ele. Entregue para Ele sua ansiedade, o seu medo, a sua tristeza, porque Ele vai tratar. Creia. Creia. Amém. Eu queria fazer uma oração para você nesse momento. E logo depois eu queria mostrar algumas coisas que me fazem bem, né? Do meu momento com Deus, eu queria compartilhar. Mas já a gente fala sobre isso. Feche seus olhos onde você tá. Feche os seus olhos. Se desprenda de tudo aquilo que te afasta de Deus nesse momento. Esvazie sua mente, seu coração. Permita que nesse momento o Senhor venha te preencher. Oh, aleluia, Jesus. Amém, Jesus, eu creio. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, eu não sei quem é que está do outro lado dessa tela, mas o Senhor sabe, Deus. Eu te peço, Pai, vá de encontro a essa vida, Deus. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe dos anseios que o teu filho, tua filha precisa, Pai. Oh, Jesus amado, que hoje ela venha ter um encontro contigo, Senhor. Oh, Abba, que o Senhor venha arrancar toda a raiz, Deus, que foi plantada, que não é do teu agrado, que não é do teu querer, Pai. Venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, Pai. Que a sua filha hoje venha ser liberta, Pai. Que ela venha ser livre, Jesus. Porque a tua palavra diz, Deus, conheceis a verdade vos libertará. Eu creio, Pai. Eu creio que essa vida será renovada, a mente dela será transformada pelo poder da tua unção, Deus. Oh, Jesus, venha renovar as forças, Pai. Venha trazer, Deus amado, a esperança. Traga de volta a esperança sobre essa mente, Pai. Oh, Espírito Santo, vai de encontro, Deus amado, à saúde da tua filha. Eu não sei o que ela pode estar passando, mas visita em cada órgão, Pai, desse corpo. Visita a mente, visita o coração, os olhos, Pai. Tira as escamas que precisam ser removidas, Pai. Oh, Espírito Santo, venha descer com a tua graça, blinda, guarda, Jesus. Que ela venha conseguir entender o teu propósito, Senhor. Que ela venha conseguir passar pelo deserto que o Senhor o chamou, Pai. Porque nós confiamos, Deus, que o deserto é apenas uma passagem. Oh, papai, encha ela com teu espírito, preenche o vazio que só o Senhor pode encher. Oh, Espírito Santo, que todas as mentiras de Satanás venham cair por terra, Senhor. Oh, Jesus, que a tua glória venha resplandecer sobre essas vidas. Abençoa a vida das suas filhas, dos seus maridos, dos seus parceiros, dos seus filhos. Abençoa o lar das suas filhas, Jesus, de toda a sua parentela. Revista elas, Pai, com o teu fogo, Jesus amado. Que nenhum mal venha sucederá, Pai, a elas, e nem praga venha chegar ao teu lar, Pai. Oh, Espírito Santo, nós declaramos, Pai, vitória sobre a vida das tuas filhas. Eu creio, Pai, eu creio no poder da tua unção. E eu creio que muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Eu abençoo, Pai, as suas filhas em teu nome. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente? Vou mostrar para vocês agora umas coisinhas. Eu quero mostrar aqui alguns arquivos que eu fiz para o meu uso mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser imprimir. Esse aqui eu fiz de orar sem cessar. Tá bem clarinho, né? Talvez vocês não consigam ver, mas ó, aqui ó, tem ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. O que é isso aqui? Para que você se programe, você pode fazer uma oração, né? No total, mas você pode pegar um momento de cada dia para intensificar a sua oração. Por exemplo, nasceu pela minha família. Então, na segunda-feira você intensifica essa oração, você dedica essa oração para sua família. Na terça eu quero orar pelo meu esposo, na quarta eu quero orar pelos meus filhos, enfim, pela minha saúde. Você vai colocando. Então, você deixa isso pertinho de você. Quando você for orar, você vem, interceda.
Amém? E outra coisa, gente, orar de madrugada. Tire um dia da madrugada para você orar. Busque mesmo, vença o sono, vença às vezes a preguiça, o cansaço que eu sei que vem, mas vá. Vá que Deus vai te dar a vitória. E o outro que eu fiz é esse aqui, ó. O de jejum. Ó, e aqui também tem as mesmas escritas. Segunda, terça, quarta. Tirar, daí não dá pra me jejuar todo dia. Tudo bem. Jejua um dia da semana. Tira um momentinho aí pra você buscar de Deus, né? O jejum é pra gente ficar mais pertinho de Jesus, estar sensível a Ele, né? E aí aqui tá dizendo, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Que é Esdras 8:23, e na da oração tá, orai sem cessar. Primeira Tessalonicenses 5:17. Agora eu quero levar vocês, sim, no meu cantinho da oração. Ainda está em construção, né? Porque como eu falei pra vocês, nós se mudamos recentemente, mas é um momentinho sagrado de orar. Já estou aqui, ó, Autoestima da Mulher Cristã. Vou deixar esse arquivo para vocês também. Aqui tem o Manual da Mulher Virtuosa, também vou deixar. E aqui tem as medidas de uma bela mulher, também vou deixar. Aí o que eu faço? Que eu coloquei um puff não, né? Uma almofada para se ajoelhar. Aqui, gente, são algumas coisinhas que eu gosto de ler. Aqui eu coloquei a foto, né, minha e do meu esposo. Aqui eu coloquei um quadrozinho de coisas que eu quero que seja mudado na minha vida. E é isso que eu queria falar pra vocês. Coloca um pertence do seu marido, dos seus filhos, de alguém que você ama. Ora em cima, profetiza. Leve a sério mesmo, sabe? Nesse quadro aqui, escreva o que você quer mudar. Ore todos os dias em cima disso. Profetiza, clame. Não deixa de fazer isso pra sua família. Esses quadros eu ainda quero pintar, tá? Mas eu deixei assim mesmo só por enquanto. Peraí que eu quero falar. Meninas, invista mesmo em oração, em clamor. Não deixe passar. Tenha esse momento, vai te fortalecer. Você vai ver que através da sua vida, sua família também vai ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom, gente? Eu espero muito de alguma forma ter abençoado vocês. Eu queria dizer muito mais coisas, mas o tempo é curto. Mas de qualquer forma, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Um beijo. Deus abençoe, viu?